E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais uma videoaula para vocês. Dessa vez vamos falar sobre a independência do Brasil e a independência da Bahia. Assunto muito presente nos vestibulares baianos, viu? De olho aí nas faculdades estaduais, tá bom, gente? Mas antes de começar a nossa aula, vai aí embaixo, se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo e compartilhe nosso material para que a gente possa produzir cada vez mais conteúdos para vocês, tá bom? Vamos à aula? Então este é o canal do professor Vinícius. Tá produzindo conteúdos para o Enem e o vestibular. Nossa aula de hoje fala sobre a independência do Brasil e também da independência da Bahia. Vamos começar falando da independência do Brasil. Vamos ver quais os antecedentes que culminaram na independência do Brasil. Se quiser, antes de começar, vá aqui em cima nesse link e assista nosso vídeo sobre a chegada da família real no Brasil, para você entender todo esse contexto que eu vou falar agora, tá bom, gente? Vou falar aqui de forma resumida, porque isso foi explicado já na aula passada. Então, em 1808, a família real portuguesa veio para o Brasil, fugiu das tropas de Napoleão Bonaparte, imperador da França, que invadiu Portugal. Napoleão havia decretado o bloqueio continental, proibindo todos os países da Europa de fazer comércio com a Inglaterra. Dom João, o príncipe que governava Portugal, desobedeceu às ordens de Napoleão, continuou comercializando com a Inglaterra clandestinamente. Napoleão descobre e ordena a invasão de Portugal. Então, em novembro de 1807, a família real foge de Portugal e ocorre a transferência do governo português para o Brasil, que aqui chega em 1808. Bom, qual é a consequência da vinda da família real para o Brasil? Primeiro que isso trouxe a independência econômica da colônia brasileira. Assim que chega aqui, Dom João, o príncipe, assina a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. O que quer dizer isso? O Brasil, que antes só podia fazer comércio com Portugal, agora tinha liberdade de fazer comércio com qualquer outro país. Ou seja, para o Brasil isso foi ótimo, porque em vez de vender apenas para Portugal, os comerciantes brasileiros podiam vender para vários países e, por consequência, vender mais. Ocorreu também a mudança do status político do Brasil. Dom João assina um decreto em que o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser Reino Unido a Portugal e Algarves. Ou seja, o Brasil passa de um status político inferior a Portugal a um status político equivalente ou igual a Portugal. Além disso, Dom João, que agora já era rei, passa a governar todo o Império Português a partir do Brasil. Como o governo português e o rei estavam no Brasil, Dom João criou um conselho para governar Portugal, e esse conselho era chefiado por ingleses, sobretudo por William Carr Beresford, como vocês estão vendo aí na imagem. Tá? E isso era uma humilhação para os portugueses, que não aceitavam ter um rei, mas que em vez desse rei governar Portugal, deixava essa prerrogativa para ingleses governarem o país português. Então, todo esse conjunto de acontecimentos fez com que no ano de 1820 ocorresse em Portugal a chamada Revolução do Porto, ou Revolução Liberal do Porto. Bom, basicamente, um grupo chamado Sinédrio, formado por pessoas influentes políticos, liderados por Manuel Fernandes Tomás, lança um manifesto aos portugueses. Tá? E esse manifesto exigia o seguinte: o retorno imediato de Dom João VI para Portugal, para que Portugal restabelecesse sua soberania. Não aceitavam mais que ingleses governassem Portugal. Também nesse manifesto, os portugueses exigem que o Brasil volte a fazer comércio exclusivamente com Portugal. Ou seja, acabaria a abertura dos portos e os comerciantes brasileiros deveriam fazer comércio somente com os comerciantes portugueses, para que pudesse restabelecer a economia portuguesa que andava em baixa. Em outras palavras, portugueses queriam que o Brasil voltasse à condição de colônia, coisa que os brasileiros não iriam aceitar mais, uma vez que o Brasil já tinha adquirido a sua liberdade econômica e a melhoria do status do país, que não era mais colônia, e sim um reino igual a Portugal. Então essa revolta começa em Portugal, tem a adesão da maior parte da sociedade, começou na cidade do Porto e se espalhou rapidamente por outras cidades, inclusive a capital Lisboa. Então os revoltosos tomam o poder em Portugal, do Conselho Inglês, exigem mais uma coisa: a elaboração de uma nova Constituição para Portugal. Por essa nova Constituição, Portugal deixa de ser uma monarquia absolutista e passa a ser uma monarquia constitucional. Vamos tentar entender. Quando Portugal ainda era uma monarquia absolutista, todo o poder de decisões caberia somente ao rei. Quando a Constituição é mudada e Portugal passa a ser uma monarquia constitucional,
as decisões do rei têm que ser submetidas à Assembleia dos Deputados. A Assembleia dos Deputados em Portugal era conhecida como as Cortes, tá? Em outras palavras, como está escrito aí, os revoltosos queriam a supremacia do poder legislativo, das Cortes, sobre os demais poderes, inclusive do rei, ok, gente? Então, dessa forma, podemos ver que o poder do rei diminuiu e o poder da Assembleia Portuguesa, as Cortes, aumentou. Dessa forma, o poder do rei passaria a ter bem menos expressão que tinha antes da Revolução Liberal do Porto. Assim sendo, foi feita uma carta a Dom João VI que retorna imediatamente para Portugal. Em 1821, Dom João volta para Portugal sobre a ameaça de perder o poder. Os portugueses queriam a figura do rei lá na sede do rei, mas Dom João VI, antes de partir, nomeia o seu filho Dom Pedro de Alcântara como príncipe regente do Brasil. Para ficar claro, Dom João VI iria ser rei em Portugal, com muito menos poderes do que antes, e seu filho, Dom Pedro, ficaria governando o Brasil como príncipe regente. Porém, como eu já havia dito antes, as Cortes, ou seja, a Assembleia de Deputados, queria que o Brasil voltasse a ser subordinado a Portugal e não queria deixar Dom Pedro de Alcântara com poderes para governar o Brasil. Então, a Corte aprova um decreto que subordinava os governos das províncias do Brasil diretamente ao governo de Portugal. O que quer dizer isso? Bom, Dom Pedro estava aqui governando, né? E todas as províncias que hoje correspondem aos estados deveriam obediência a Dom Pedro, mas as Cortes acabaram com isso, a Assembleia Portuguesa acabou com isso. A Assembleia ordena que todas as províncias obedeçam diretamente ao governo de Portugal, às Cortes Portuguesas, à Assembleia Portuguesa. Em outras palavras, Dom Pedro de Alcântara ficaria aqui sendo um governante sem poder, tá? Ou seja, isso era a subordinação completa do Brasil a Portugal novamente como uma colônia, como havia sido antes. Só que as Cortes Portuguesas, a Assembleia Portuguesa, não se contentou apenas em tirar o poder de Dom Pedro aqui no Brasil. Eles exigiram que o herdeiro do trono português, já que Dom Pedro de Alcântara era o filho mais velho de Dom João VI, voltasse para Portugal. E com isso concretizaria a subordinação do Brasil ao poder de Portugal, ou seja, a submissão do Brasil ao governo português. Então a elite brasileira percebeu que, se Dom Pedro retornasse para Portugal, o Brasil voltaria à sua condição de colônia totalmente. Fora que, se fosse colocada em prática a exclusividade de os comerciantes brasileiros fazerem só comércio com os comerciantes portugueses, o comércio brasileiro ia ter prejuízo, porque ia vender bem menos do que vendia para muitos parceiros comerciais. Então, a elite brasileira se coloca como parceira de Dom Pedro, chama Dom Pedro pedindo que ele continue no Brasil para evitar essa submissão completa, né, do Brasil a Portugal. Então Dom Pedro ouve aqueles pedidos e resolve continuar no Brasil, né? Essa permanência de Dom Pedro no Brasil ficou conhecida como o Dia do Fico. Diga ao povo que eu fico, tá bom, gente? Foi essa frase proferida por Dom Pedro. Porém, as Cortes Portuguesas, a Assembleia Portuguesa, não aceitou e enviou cartas a Dom Pedro ameaçando o Brasil de interferência militar. Ou seja, navios portugueses com soldados, com a parte do exército, viria para garantir a submissão do Brasil. Quando essas cartas chegam ao Brasil, Dom Pedro estava em viagem a São Paulo. Como ele estava ausente do trono, quem recebeu essas cartas foi sua esposa, Dona Maria Leopoldina. Dona Maria Leopoldina, junto com José Bonifácio, ministro do governo de Dom Pedro, enviam então uma carta a São Paulo endereçada a Dom Pedro, comunicando a ele as ameaças das cortes portuguesas. E, além de comunicar a ele, Dona Leopoldina e José Bonifácio enviaram um conselho a Dom Pedro que declarasse a independência do Brasil, porque não havia mais condição permanecer naquela situação de submissão e humilhação que os portugueses faziam Dom Pedro passar. Então Dom Pedro recebe aquelas cartas, Dona Leopoldina e de José Bonifácio, e as margens do rio Ipiranga lê e segue aquele conselho. E em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declara a independência do Brasil com o famoso grito de independência ou morte. Tá bom, gente? Então, queria chamar a atenção para vocês de algumas coisas. Primeiro, a decisão de o Brasil se tornar independente veio por causa da pressão de Portugal para que o Brasil voltasse a ser colônia.
E outra coisa que eu queria chamar bastante atenção para vocês é que não houve participação popular na tomada de decisão sobre a independência do Brasil. Foi uma decisão exclusiva do príncipe Dom Pedro, junto com sua esposa, seus ministros, seu conselho de Estado, apoiado pela elite, que tinha medo de o Brasil voltar à condição de colônia. Então não houve nenhuma participação do povão nesse processo, né, de transição de Brasil submisso a Portugal a um país independente. Inclusive a situação da população ficou inalterada, inclusive mantendo-se a escravidão no Brasil, que atendia inclusive aos interesses da elite brasileira. Vamos falar um pouquinho agora, gente, da independência da Bahia de forma sucinta. Como eu acabei de falar, Dom Pedro declara a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Porém, algumas províncias brasileiras eram governadas por portugueses e decidiram permanecer fiéis às cortes portuguesas lá de Lisboa, ou seja, à Assembleia Portuguesa, e não a Dom Pedro. Então imagine que situação. Dom Pedro declara a independência do Brasil, mas algumas províncias que hoje correspondem a alguns estados disseram: não, Dom Pedro, nós não vamos obedecer ao seu governo, e sim vamos continuar obedecendo a Portugal. Então a independência do Brasil não tinha sido completa. Então que províncias foram essas que permaneceram fiéis a Portugal? Então vocês veem aqui no mapa: o Pará, chamava-se Grão-Pará na época, o Maranhão, o Piauí, a Bahia e a Cisplatina, que hoje é o Uruguai. Tá? Era uma colônia brasileira naquela época, tá bom, gente? Então, não aceitando essa situação, Dom Pedro envia tropas do exército para essas províncias, e uma a uma essas províncias foram sendo libertadas dos portugueses, ou seja, os portugueses foram sendo expulsos pelas tropas do governo. Só chamando a atenção para uma coisa: como a maioria dos oficiais do exército brasileiro eram portugueses, duvidava-se muito da lealdade deles para Dom Pedro. Então o que Dom Pedro fez? Contratou soldados. Quando a gente fala de contratar soldados, a gente está falando de contratar mercenários. Então foram contratados mercenários franceses e ingleses. Só para ilustrar, no caso da Bahia, por exemplo, quem comandou as tropas do exército brasileiro foi o general Labatut, tá? Que era francês. E quem comandou a marinha que cercou a cidade de Salvador foi o almirante inglês Thomas Cochrane, certo? Então vejam que a presença de estrangeiros no exército e na marinha inglesa era muito grande, pelo motivo que eu acabei de citar. Aqui na Bahia já tinha começado uma reação civil-militar contra os portugueses. Então, lá na cidade de Salvador, muita gente fugiu da cidade e se estabeleceu no Recôncavo, ou seja, nas cidades vizinhas a Salvador. E a partir dali, principalmente da cidade de Cachoeira, começaram a organizar resistência contra os portugueses que moravam em Salvador. Então, batalhas aconteciam a todo momento, mas a situação começou a melhorar a favor dos portugueses com a chegada do general Labatut, com as tropas do governo, que se alia às tropas brasileiras e consegue enfrentar e derrotar os portugueses. E como eu falei há pouco, por outro lado também houve o cerco à cidade de Salvador pelo mar, tá? Com os navios de guerra do almirante Cochrane. Enfim, essa aliança entre o povo, o exército e a marinha conseguiu derrotar os portugueses, que eram liderados aqui pelo general Madeira de Melo. E os portugueses foram definitivamente derrotados e expulsos em 2 de julho de 1823. Ou seja, gente, a Bahia só conseguiu se tornar independente de Portugal quase um ano após o Brasil. Então, de 7 de setembro de 1822, quando ocorreu a independência do Brasil, a 2 de julho de 1823, foi um bom tempo ainda para que os portugueses fossem expulsos e o Brasil tivesse a sua independência por completo. A Bahia foi o último local onde isso aconteceu. Tem algumas figuras importantes para serem citadas no processo da independência da Bahia. Uma delas foi a freira Sorol Maria Angélica, que morava no convento da Lapa, que existe até hoje. E, segundo a tradição, alguns soldados brasileiros, fugindo das tropas portuguesas, se refugiaram no convento da Lapa e foram perseguidos por esses portugueses que tentaram invadir o convento. A madre superiora, que era a Joana Angélica, tentou impedir a entrada dos portugueses no convento e foi morta a golpes de baioneta, como vocês podem ver aí na imagem ao lado. Outra figura importante também no processo de independência da Bahia foi Maria Felipa. Maria Felipa era uma descendente de escrava, uma mulher alta, forte, corpulenta, e ela liderou um grupo muito grande de mulheres, índios e escravos contra a invasão dos portugueses na ilha de Itaparica.
Apesar de existirem algumas imagens que representam a Maria Filipa, nenhuma delas corresponde exatamente a ela, né, gente? Então essa imagem aí que vocês acham na internet é comumente associada a Maria Filipa, mas não corresponde à imagem dela. Mas pelo menos você tem a noção que é uma mulher alta e forte, como é descrito nas narrativas da época. E outra figura importante é Maria Quitéria. Maria Quitéria é uma moça que desejava lutar ao lado dos brasileiros, das tropas brasileiras. Porém, por ser mulher, esse acesso não era fácil. Afinal, não existiam mulheres no exército até então. Então, ela cortou os cabelos, se disfarçou de homem e conseguiu se alistar no exército e lutar ao lado dos brasileiros e derrotar os portugueses aqui na Bahia. Então, Maria Filipa e Maria Quitéria e Joana Angélica, elas estão incluídas no livro dos heróis e heroínas da pátria brasileira, graças à atuação delas nas lutas pela independência, principalmente aqui na Bahia. Valeu, galera! Pois é, gente, espero que tenham gostado de mais essa aula. Fique atento ao nosso canal, que estamos produzindo sempre novos conteúdos para vocês. Mas para isso precisamos da forcinha de vocês. Clique aqui sobre o meu rosto na tela, se inscreva no canal, curta nossos vídeos, compartilhe nosso material para a gente produzir cada vez mais conteúdos para vocês. Até a próxima!